Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. Diálogos Filosóficos de Platão. A República, livro 3. Compreendo, lhe disse, é que tens ou já tiveste algum amado nessas condições, com o que só posso concordar contigo. Mas diz-me uma coisa: haverá alguma afinidade entre a temperança e o abuso do prazer? Como poderia haver? Respondeu, se o prazer perturba a alma tanto quanto a dor? E com relação à virtude em geral? De forma alguma. Não, e com a arrogância e a incontinência? Sim, com essas, muitíssima afinidade. E serias capaz de citar um prazer maior e mais violento do que o prazer do amor? Não, respondeu, nem mais furioso. Ao passo que o verdadeiro amor é amante da sabedoria e da beleza, temperante e músico ao mesmo tempo. Sem dúvida, respondeu. Assim, não deverá aproximar-se do verdadeiro amor, nem a loucura, nem o que tiver afinidade com a incontinência. É muito certo. Logo, esse prazer também não deverá aproximar-se do amor, como não devem ter o menor contato com aquele, o amante e o amado, ligados por legítima afeição. Sim, por Zeus, disse, não deverá aproximar-se. De tudo isso, podemos concluir que terás de estabelecer por lei, na cidade por nós fundada, que o amante só deverá beijar o amado, conviver com ele ou tocar nele como se tratasse de um filho, por amor ao belo, e assim mesmo somente depois de alcançar o seu consentimento. Em tudo o mais, as relações com o jovem a quem se afeiçoou nunca devem dar aso à suspeita de que foram além desse limite. Caso contrário, será tido na conta de indivíduo grosseiro e carecente de educação musical. De inteiro acordo, respondeu. E agora, perguntei, não te parece que chegamos ao fim da nossa exposição sobre música? Pelo menos terminou onde deveria terminar, pois a música deve acabar no amor ao belo. É também o que eu penso, respondeu. Depois da música, terão os nossos jovens de aprender ginástica. É fato. A essa matéria também terão de dedicar-se durante toda a vida, desde os mais ternos anos. No meu modo de pensar, as coisas se passam da seguinte maneira. Raciocina comigo. A meu ver, não é o corpo, muito embora bem dotado, que com sua virtude particular deixa boa a alma, mas o inverso. A alma, pela virtude que lhe é própria, é que amolda o corpo da melhor maneira possível. Que dizes a isso? Penso também desse mesmo modo, respondeu. Logo, se dermos à alma devidamente educada a incumbência de cuidar de tudo o que se relaciona com o corpo, limitando-nos a indicar-lhe as linhas gerais, para não nos alongarmos, procederíamos com acerto? Sem dúvida. Já observamos que os nossos guardas não poderão ser dados à embriaguez. A qualquer pessoa pode-se desculpar, menos a um guarda, não saber em que lugar do mundo se encontra por achar-se embriagado.
Seria ridículo, replicou, um guarda necessitar de guarda. E com relação aos alimentos, nossos guardas são atletas que se preparam para a mais importante competição, não te parece? Sim. E o regime de vida dos atletas seria também indicado para eles? É possível. Porém, trata-se, observei, de prática essencialmente dorminhoca e bastante prejudicial à saúde. Ou ainda não percebeste que os atletas passam a vida a dormir e que quando se afastam, por pouco que seja do regime prescrito, ficam sujeitos a doenças graves e violentas? Percebi. Logo, continuei, faz-se mister de regime mais condizente com a vida de atletas guerreiros, que terão de ficar como cães, em vigília permanente e possuir vista e ouvido agudos, e por isso mesmo que estarão expostos nas campanhas a mudanças contínuas de bebidas e de alimentos. No verão abrasador, como no frio dos invernos, não devem ser de saúde muito delicada. É também o que penso. E a ginástica ideal não é, de algum modo, irmã gêmea da música de que acabamos de tratar? Que queres dizer com isso? Uma ginástica simples e adequada, principalmente para os que se destinam à guerra. De que modo a concebes? Qualquer pessoa, lhe falei, poderá aprender com Homero, qual seja ela. Como terás observado, durante as campanhas, nos banquetes de seus heróis, Homero não lhes serve peixe, muito embora eles se encontrassem nas margens do Helesponto, nem carne cozida, mas somente assada, por ser esse o alimento mais conveniente para os soldados, em qualquer parte, pois sempre é mais fácil, por assim dizer, arranjar fogo do que carregar panelas. É muito certo. Há tempero também, se não me engano, Homero não faz referência alguma. Ignorarão, porventura, os demais atletas que, para conservarem o corpo em boas condições, é preciso absterem-se de todas essas coisas. Sabem-no muito bem, respondeu, e por isso mesmo se abstêm de tudo. Assim, caro amigo, não aprovarás, segundo penso, nem a comida siracusana, nem as variedades da cozinha siciliana, caso estejas de acordo com o que expusemos até agora. Realmente não aprovarei. Como reprovarás que abuse de raparigas de Corinto quem quiser ficar com o corpo em boas condições? Sem dúvida nenhuma. Nem que sejam muito aficionados aos famosos produtos da pastelaria ática? Necessariamente. Poderíamos muito bem comparar essas variedades de alimentos e o regime em geral com as mencionadas melodias e o canto, em que entram todas as harmonias e ritmos, não te parece? Como não? Ali, na verdade, produz desregramento. Aqui, doenças, ao passo que a simplicidade da música deixa a alma temperante. E na ginástica, o corpo em boas condições de saúde. Não é isso mesmo? É muito certo, respondeu. Porém, no caso de multiplicarem-se na cidade a intemperança e as doenças, não será forçoso abrirem-se tribunais e clínicas, tomando impulso na mesma proporção as profissões de juiz e de médico, visto despertarem grande interesse até mesmo entre homens livres.
Sem dúvida. E em qualquer cidade poderias encontrar mais segura prova de educação viciosa e condenável do que fazer-se sentir a necessidade de médicos e de juízes hábeis, tanto entre o povo baixo e os artesãos, como entre os que fazem praça de educação liberal? Ou não consideras vergonhoso e prova de falta de educação ser-se obrigado a trazer de fora dirigentes e juízes e aceitar o jugo estranho por escassez deles em casa? É o que há de mais vergonhoso, respondeu. E não te parece, lhe perguntei, ainda mais deprimente passar alguém a maior parte da vida nas salas dos tribunais, ou seja, no papel de acusador ou no de acusado, e também por falta de gosto, chegar a vangloriar-se de ser mestre no crime e suficientemente hábil para virar-se de todos os lados, esgueirar-se pelos menores buracos e dobrar-se, que nem vime, para escapar ao castigo. E tudo isso por coisinhas sem valor, visto não saber como é mais belo e vantajoso organizar a vida de modo que dispense juízes e dorminhocos. Sim, respondeu, isso me parece ainda mais vergonhoso. E recorrer à medicina, continuei, não por causa de algum ferimento eventual ou por essas doenças que todos os anos nos visitam, mas por indolência ou pelo regime de vida como o que descrevemos há pouco, repleto o organismo de umidade e de vapores, como um pântano, o que obriga os engenhosos Asclepíades a aumentar os nomes das doenças, com flatulências e catarros. Não se te afigura vergonhoso? Realmente, respondeu, são nomes absurdos e de recente formação, que com toda a probabilidade, prossegui, não existiam no tempo de Asclépio. Digo isso porque seus filhos, na guerra de Troia, nada observaram a escrava que deu a Eurípilo, quando ferido em combate, vinho prâmnio com bastante farinha e queijo ralado, de conhecido efeito inflamatório, nem censurar o Patroclo por prescrever ao ferido essa bebida. De fato, observou, é uma bebida muito estranha para qualquer pessoa em tais condições. Não é tanto assim, lhe objetei. Bastará considerares que os discípulos de Asclépio, segundo consta, não passaram a aplicar o método de tratamento presentemente em uso depois do tempo de Heródico. Heródico, porém, por ser professor de ginástica e viver sempre achacado, misturou ginástica com medicina, com o que começou por atormentar a si mesmo, em um grau maior, e depois dele a muitos outros. Como assim? Perguntou. Por prolongar sua própria morte e acompanhar a doença mortal de que sofria, sem nunca conseguir curar-se. Passou a vida a cuidar apenas disso, em função do tratamento, para suplício próprio, desde que se afastasse um tantinho do regime prescrito. Desse modo, sem parar de morrer, sua sabedoria conseguiu fazê-lo chegar à velhice. Belo prêmio, disse, sua arte lhe conferiu. Não merecia outra coisa, continuei. Quem nunca chegou a compreender que não foi nem por ignorância, nem por falta de experiência que Asclépio deixou de comunicar a seus descendentes esse método de tratamento, mas por saber que em qualquer comunidade bem organizada, todo cidadão recebe determinada incumbência que é obrigado a executar, sem que lhe sobre tempo em toda a vida para ficar doente e submeter-se a tratamentos. O ridículo de tudo
Isso é, percebermos a verdade desse fato, quando se trata de artesãos e não aplicarmos o mesmo critério com relação aos ricos e, de modo geral, às pessoas tidas na conta de felizes. Como assim? Perguntou. Quando um carpinteiro cai doente, prossegui, pede ao médico um remédio para vomitar a doença ou para evacuá-la por baixo, ou cautério ou incisão para ver-se livre dela. E se algum médico lhe prescreve regime complicado ou lhe envolve a cabeça com ataduras e coisas de tal jaz, declara imediatamente não ter tempo para ficar doente e que a vida carecerá de sentido se não fizer outra coisa senão cuidar da doença, com prejuízo de suas obrigações diárias. Depois dessa declaração, diz adeus a esse tipo de médico e volta para o trabalho de rotina. Recupera a saúde e continua a cumprir suas obrigações. No caso de não resistir o corpo ao impacto da doença, venha morrer com o que fica livre das canseiras. Para a gente desse feitio, observou, só serve mesmo semelhante medicina. E não será, lhe perguntei, por terem profissão que, se não for exercida, de nada lhes valerá viver? É evidente, respondeu. Ao passo que os ricos, como dissemos, não têm profissão que os impeça de viver, no caso de não ser ela exercida. É o que dizem de fato. Não conheces o dito de Focílides, de que é preciso praticar a virtude quando se tem de que viver? A meu pensar, até mesmo antes, foi a sua resposta. Bem, mas não briguemos com ele por isso. Perguntemos apenas a nós mesmos se o rico deve praticar a virtude ou se de outra forma não lhe é possível viver, e se a mania de alimentar doenças, que impede o carpinteiro ou qualquer outro artista de aplicar-se ao seu trabalho, não impede o rico de seguir o preceito de Focílides. Sim, por Zeus, respondeu. É o que se observa, principalmente com esse cuidado excessivo do corpo, que vai muito além dos exercícios usuais de ginástica. Prejudica até mesmo os trabalhos de casa, o serviço nas campanhas militares e as obrigações civis em tempo de paz. E o que é pior, esse medo constante de forçar a cabeça e de ser acometido de vertigem, de que a filosofia seria a única culpada. Perturba o estudo, a observação e a reflexão. Assim, onde quer que se manifeste, é absolutamente impossível exercitar-se ou conservar-se a virtude. Leva as pessoas a se imaginarem permanentemente doentes e a não pararem de queixar-se de perturbações somáticas. É o que acontece realmente, observou. Podemos, por conseguinte, afirmar que foi por saber disso que Asclépio só pensou naqueles que, por natureza e pelo regime de vida, mantêm saudável o corpo e que apenas são acometidos de doenças bem definidas. Para indivíduos assim constituídos, foi que ele revelou a sua medicina. Com poções ou incisões, debelava-lhes os incômodos, permitia-lhes os exercícios das ocupações habituais, para não prejudicar os interesses da comunidade. Porém, não punha a mão nos organismos minados por doenças, com prescrever-lhes qualquer regime de pequenas purgações ou infusões fracas, e não lhes prolongar com isso a vida miserável, nem contribuir para que gerassem filhos, como seria de esperar, inteiramente iguais aos pais. Era de parecer que não valia a pena tratar de quem se revelava incapaz de viver o tempo fixado pela natureza,
o que não seria de proveito nem para ele, nem para a comunidade. Fases de Asclépio, disse, um verdadeiro estadista? Sem dúvida, repliquei, nem foi outra coisa. Observaste como seus filhos se comportavam valentemente nos combates diante das muralhas de Troia, ao mesmo tempo em que praticavam a medicina a que há pouco me referi? Deves estar lembrado da passagem em que Menelau foi vulnerado por Pândaro. Chupam-lhe o sangue, cobrindo-a depois habilmente com bálsamo, sem determinar o que ele deveria comer ou beber depois disso, o que também não fez Eurípilo, pela certeza de que as drogas empregadas eram bastante idôneas para curar quem antes de ser ferido gozava saúde e adotava regime frugal, ainda mesmo que chegasse a beber aquela mistura. Mas os indivíduos de constituição doentia e vida desregrada achavam que não era de vantagem viver tanto para eles como para a comunidade, e que nem a arte da medicina fora criada para isso, nem havia necessidade de tratar de nenhum, ainda que fossem todos mais ricos do que Midas. Há outras leituras esperando por você.